Muito obrigada, pessoal, pela presença. Queria pedir para o nosso ajustador de pensamento que nos encaminhe nesse estudo de hoje sobre o Pai Eterno, que o Espírito da Verdade, que é o Espírito do Cristo Micael e do Pai, nos envolva e também nos conduza, né, nesse aprendizado, que a gente consiga extrair os ensinamentos que ampliem a nossa consciência e que a cada vez que a gente lê o livro, a gente aprenda mais um pouquinho, né? De repente, a gente não consegue absorver tudo de uma vez, conforme estavam falando agora há pouco, mas você absorve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando você vê, a sua colcha de retalhos está quase pronta, né? E aí tudo começa a fazer sentido na vida da gente. E a nossa entrega passa a ser cada vez maior, porque a sua fé, né, no Pai, a sua fé no Filho, a sua fé no Cristo Micael, é tão grande que você sabe que você tem tanta ajuda, né, celeste, que não precisa ter medo. E é isso aí. Então, a gente vai começar hoje. Hoje é a aula 6 do capítulo 2 do módulo avançado. E a gente vai falar sobre o Filho Eterno. A gente já falou nas primeiras aulas sobre o Pai, e agora a gente vai falar sobre o Filho. E esse documento foi escrito por um conselheiro divino. Mais uma vez, eu sempre digo, né, essa é uma interpretação minha, nada substitui a leitura do livro de Urântia. Eu mesma, se daqui 6 meses for ver essa apresentação, com certeza, eu vou dizer, eu faria diferente, porque com certeza eu já vou ter lido mais, e vou ter incorporado mais coisas, né, no meu conhecimento, e eu vou querer, e já vou estar entendendo de uma forma diferente. Mas por isso que é importante que cada um, apesar de participar da escola, participar dos grupos, participar de todas as atividades que traduzem para a gente o livro, é importante, o mais importante é você ler o livro também, tá? Para vocês combinarem a opinião das pessoas, né, que estão meio que traduzindo o livro, com o que você está sentindo. Seu ajustador é bastante importante, ele está te conduzindo. Então, essa aula de hoje a gente vai falar sobre o Filho Eterno, vai estar falando sobre a identidade do Filho Eterno, a natureza dele, o ministério do amor do Pai, que é o Filho Eterno, os atributos do Filho Eterno, as limitações que ele tem, a mente dele, né, como que é a mente do Filho Eterno, a personalidade dele e a compreensão sobre ele. E aí, assim, o que primeiro o livro trata é de como entender que o filho, né, que o pai se desdobrou e apareceu o filho e depois o espírito, né? Então, essa linearidade, eles tentam explicar de várias formas para a gente. E aí eles dizem assim, o Filho Eterno é a expressão perfeita e final da primeira ideia pessoal e absoluta do Pai Universal. Então, o Filho Eterno é o primeiro pensamento de Deus. E aí eles falam que em qualquer tempo e circunstância que o Pai expresse a si próprio, ele o faz por meio do seu Filho Eterno, que sempre foi, é agora e sempre será a palavra viva e divina. E eles falam também que esse Filho Eterno reside no centro de todas as coisas, em ligação com o Pai Eterno e universal, cuja presença pessoal o Filho envelopa diretamente. Então, quando os reveladores nos dizem que o Filho Eterno é a primeira ideia pessoal e absoluta do Pai Universal, na verdade o que eles querem dizer é que o Pai Universal nunca poderia ter tido um primeiro pensamento num sentido sequencial. Ele não poderia, nem poderia o Filho Eterno jamais ter tido um princípio. Por quê? Porque o Filho Eterno é eterno, né? Ele não tem princípio nem fim. Mas o conselheiro divino, que foi responsável por esse documento, ele utilizou uma simbologia de pensamento para criar uma linha de tempo que a nossa mente consiga compreender, para que a gente possa compreender esse nascimento, vamos dizer assim, do Filho Eterno, né? Então, quando os reveladores falam do primeiro pensamento de Deus e se referem a uma origem que é impossível no tempo,
Na verdade, eles tentam traduzir esse processo para a gente, né? Já que as nossas mentes são limitadas no tempo e no espaço. E para nós é quase impossível que a gente possa compreender tudo isso de uma outra forma, que não seja de uma forma sequencial. Então, os reveladores nos dizem que o Filho surgiu do Pai e que ambos são eternos, sem qualquer restrição. E eles afirmam também que nenhuma criatura do tempo pode jamais compreender totalmente esse mistério que é um filho derivado do Pai e que ainda assim seja coordenadamente eterno com o próprio Pai. Então lembra, o Eu Sou se desdobrou em Pai, Filho e Espírito. Então, na verdade, não foi assim, foi num só momento tudo isso aconteceu. Não existe um momento em que o Filho Eterno não fosse filho do Pai, né? E é difícil a gente compreender isso com a nossa mente. E os reveladores ficam o tempo todo dizendo que eles estão tentando transmitir esse conceito para a gente, né? Para que a gente tente visualizar. Eles falam assim, que é impossível para eles transmitirem à mente humana qualquer ideia adequada das relações eternas entre as deidades, Pai, Filho e Espírito. E o conselheiro divino, então, ele diz que ele empregou termos que proporcionem à mente nossa, né, nossa mente finita, uma ideia de relação entre esses seres eternos nas eras subsequentes do tempo. Mas isso é só uma, vamos dizer assim, uma licença poética, uma figura de linguagem para que a gente possa compreender. Eles dizem também que o Filho Eterno constitui a revelação divina da identidade de Criador do Pai Universal. Aí, assim, a personalidade perfeita do Filho revela que o Pai, de fato, é a fonte universal e eterna de todos os significados e valores espirituais, volicionais, pessoais e de tudo o que é pleno de propósito. Quer dizer? Quer dizer que o Filho Eterno é a personalização espiritual do conceito universal e infinito, ou seja, da realidade divina do Pai do Paraíso, do seu espírito, do espírito do Pai inqualificável e da sua personalidade absoluta. Então, dito isso, né, tentando mais ou menos resumir o que seria isso, a gente vai falar agora sobre a identidade do Filho Eterno. Se alguém quiser perguntar, também pode interromper, tá, gente? Então, a identidade do Filho Eterno. O Filho Eterno é o Filho original e unigênito de Deus. Só que o Filho também é Deus. Ele é a segunda pessoa da deidade e o Criador coligado de todas as coisas. Então, o Pai é a primeira grande fonte e centro. E o Filho Eterno é a segunda grande fonte e centro. E nas próximas aulas, lá na frente, vamos falar do Espírito Infinito, que é a terceira grande fonte e centro. E aí a gente tem a Trindade, né? Que a gente já estudou. O Filho Eterno é o centro espiritual e o administrador divino do governo espiritual do universo dos universos. Então, o Pai Universal, ele é um criador, um controlador e um sustentador. A gente já viu isso. E o Filho Eterno é um co-criador e um administrador espiritual. Então, enquanto a primeira fonte centro é o absoluto volicional, o absoluto da vontade, a segunda fonte centro é o absoluto da personalidade. Então, lembra, o Pai, o Eu Sou, para sair da absolutez dele, ele entregou a absolutez da personalidade na pessoa do Filho Eterno. Deus é espírito e o Filho, o que ele é? É uma revelação pessoal, né, de personalidade desse espírito. O Pai Universal, ele nunca funciona pessoalmente como um criador. Ele o faz sempre em conjunção com o Filho ou numa ação coordenada com o Filho. E aí, se a gente for ver o Novo Testamento, né, se João tivesse se referido ao Filho Eterno ao invés de Deus, ele teria sido verdade o que ele proclamou quando ele escreveu. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito, né? Ele estava se referindo, na verdade, ao Filho Eterno, que é a palavra do Pai, né? Quando Micael de Nébado, né, por exemplo, quando Jesus, Micael de Nébado, que é um filho do Filho Eterno, um filho auto-otorgado, surgiu em Urântia, aqueles que conviveram com Jesus, que era a sua forma humana, aludiram a ele como ele que foi desde o princípio, de quem ouvimos, a quem vimos com os nossos olhos, a quem contemplamos e em quem as nossas mãos tocaram, o verbo mesmo da vida. E esse filho auto-otorgado, que é o nosso Cristo Micael, veio do Pai exatamente como veio o Filho Eterno, que é o Filho original. Segundo é sugerido na oração que Jesus fez lá no Getsemane, né, para os apóstolos na última quinta-feira, né, na quinta-feira da ceia. Então Jesus disse: "E agora, meu Pai, glorifica-me com o teu próprio ser, com a glória que eu tive contigo antes que este mundo houvesse sido." Né? Então, isso demonstra a simbiose, né, do Filho Eterno com o Pai, que já existia antes que esse mundo houvesse sido feito. Né? Continuando a falar da identidade do Filho Eterno, é importante dizer que o Filho Eterno ele é conhecido por diferentes nomes nos vários universos, como seria natural mesmo, né? Então, no universo central, ele é conhecido como a fonte coordenada, o co-criador e o absoluto associado. Em Uversa, que é a sede central do nosso superuniverso, né, de Orvonton, ele é conhecido como centro coordenado do espírito e como o administrador espiritual eterno. Em Salvington, que é a sede central do nosso universo local, a sede central de Nebadon, ele é conhecido como a segunda fonte eterna e centro, segunda fonte e centro. Para os Melquisedeques, ele é conhecido como filho dos filhos. E aqui em Urântia, ele é conhecido como filho criador, como Micael de Nebadon. Porque a gente não conseguia chegar lá em cima no Filho Eterno, né? A gente sempre fez uma confusão, as religiões fizeram uma confusão, colocando Jesus, que é o Cristo Micael, como a segunda pessoa da Trindade, que na verdade não é. A segunda pessoa da Trindade é o Filho Eterno. Mas a gente associa Jesus, Cristo Micael, com o Filho Eterno, porque é o que está mais próximo da gente. É importante dizer que, embora qualquer dos filhos do paraíso possa ser chamados de filhos de Deus, os reveladores preferem reservar a designação de Filho Eterno para esse Filho original, a segunda fonte centro, que é o co-criador com o Pai universal do universo central e co-criador de todos os outros filhos divinos, né, que nascem das deidades infinitas. Agora, se alguém tiver pergunta, por favor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza do Filho Eterno. Sueli? Oi. A Lívia. Pode falar. Viu? Então, assim, Cristo Micael, ele é o filho do Pai Universal? Não. Ele é o filho do Pai... Ele é o filho do Filho Eterno e Pai Universal. Do Pai do Filho. Não é do... Você podia voltar Na anterior? Aí, o Filho Eterno, Filho Original... É o co-criador com o Pai Universal, do universo central, de Avona, e co-criador de todos os outros filhos divinos que nascem das deidades infinitas. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Tá. Posso colocar uma coisa também, Sueli? Claro, pode. Creio eu que o correto é dizer o seguinte também. Existe o Pai Eterno, Filho Eterno, e existe o Filho Criador original, que não é o Filho Eterno, né? É o não, Filho não é o Filho Eterno.
original. O filho criador E a original, partir dele, que fez as várias vezes ele passou por Avona, e que também deu origem a todos os filhos criadores, né? sim. Tá? Não, só para o pessoal também ficar com isso claro, existem as três figuras. Existe o Filho Eterno, que nós chamamos também de Filho Original. Existe o A Filho segunda Criador. fonte centro. E segunda fonte centro. Existe o Filho Criador Original e existe todos os filhos Os criadores. outros. Isso mesmo. Claro que todos esses... Existe o Micael original. Existe o Micael original, né? Isso. Legal. É que aqui a gente não vai tratar disso, mas sim. Não vai tratar disso, mas é bom que o pessoal não confunda, né? Eu me veio essa confusão agora também, pensei, eu vou dar um toque. Tá bom. Eu nunca compreendi, lendo muito o livro de Urântia, eu nunca compreendi quem é o filho original, sabe? Esse filho criador. Não é o filho eterno, né? A segunda fonte centro, né? O que criou os Micaéis, né? Mas os filhos criadores, os Micaéis, são criação do Pai e do Filho Eterno, né? Ou tem outra figura que ajuda a criá-los, a criar os Micaéis? Não, eles são criação do Pai e do Filho Eterno. Então, Sueli, eu não lembro dessa figura. A figura de um filho criador original. Não, o primeiro Micael, existiu um primeiro Micael, não existiu? Mas o Jorge colocou como se ele fosse criador de algum. Não. Quem é o pai? O filho eterno, junto com o pai universal, eles deram origem a 700 mil filhos criadores. Exatamente, a todos. Então não tem um Micael original igual. Nós temos a figura do Melquisedeque, o pai Melquisedeque. Isso. Primeiro, o Micael, com a milícia divina, cria o pai Melquisedeque. Depois, o filho criador, com o pai Melquisedeque, cria os outros Melquisedeques. Não é desse jeito, pelo que eu entendi, eu não vi em nenhum lugar que fala que existe um filho Micael original. Olha, já criou a confusão. Mas e quem fez aquelas 7 vezes a Bona? Quem fez o círculo? O Filho Eterno. Ele que fez as autotorgas em Avona. E a gente vai falar disso. Eu já achava que tinha um outro camarada ali no meio. Não. Em algum momento eles falam. Em algum momento eles falam do primeiro Micael lá, mas ele não criou. Quem cria os Micaéis é o Pai e o Filho Eterno. E quem fez as auto-outorgas, em Avona, nos 7 mundos de Avona, foi o Filho Eterno. É que eu achei que eles fizeram um modelo original como o pai Melquisedeque, né? Eu achei que tinha sido assim. E eu achei que esse camarada tinha feito as 7 passadas em toda a Avona, por 7 vezes. Né? Não. Então, e a gente vai falar isso. O Filho Eterno que fez as 7 vezes toda a Avona. Isso. A segunda fonte centro. Então, só vamos deixar claro isso para o pessoal entender também, não dá problema. Tá. Em algum momento, eu lembro de ter lido também que existe alguma menção do primeiro Micael. E eu vou procurar depois e eu falo. Mas ele não fez as outorgas e não cria nada. Não criou não cria nada junto com o pai e o filho. Sueli, outra coisa, os filhos divinos que nascem das deidades não são só os Micaéis, né? Existem outros filhos, né? Os Avonais, por exemplo, também. É isso. Então, vou falar um pouquinho da natureza do Filho Eterno. O Filho Eterno, ele é tão imutável e infinitamente confiável quanto o Pai Universal. Ele é tão espiritual quanto o Pai e é um espírito tão verdadeiramente ilimitado quanto o Pai. Então, na verdade, para nós, né, que somos mortais, o Filho Eterno, e a gente faz essa confusão, é mais próximo da gente, né? Porque ele está... Como nós tivemos aqui um filho criador aqui em Urântia, e erroneamente a gente associou ele com a segunda pessoa da Trindade, é por isso, um dos motivos que a gente tem essa familiaridade, vamos dizer assim, com o Filho Eterno, é isso. No entanto, é uma
familiaridade que está por um motivo errado, né? Porque a gente acreditava que o Filho Eterno fosse Jesus, e ele não é. Ou que Jesus fosse a segunda pessoa da Trindade, que não é. E várias religiões fazem um pouco dessa confusão. O Filho Eterno, ele é a palavra eterna de Deus. Ele é inteiramente como o Pai. Na verdade, o Filho Eterno, ele é Deus, o Pai, pessoalmente manifestado no universo dos universos. E assim foi, é e será para sempre verdadeiro sobre o Filho Eterno e todos os filhos criadores coordenados. Aquele que vir o Filho terá visto o Pai, assim como Jesus falou, aquele que vir o Filho terá visto o Pai. Na sua natureza, o Filho Eterno é totalmente como o Pai do Espírito. Quando adoramos o Pai Universal, na verdade, ao mesmo tempo, nós estamos adorando Deus o Filho e Deus o Espírito, porque para nós, aqui, mas que estamos seres materiais, é como se eles fossem a mesma coisa. A gente nem... para nós é difícil até entender um pouco a não simbiose da Trindade, né? Se a gente puder dizer isso, né? Então, Deus, o Filho, ele é tão divinamente real e eterno na sua natureza quanto Deus, o Pai. E isso significa que o Filho Eterno compartilha da perfeição do Pai e, em conjunto, compartilha da responsabilidade de ajudar a todas as criaturas da imperfeição, que somos nós, por exemplo, né, os mortais, nos nossos esforços espirituais para a gente alcançar a perfeição divina, né? Para a gente cumprir o mandamento do Pai, que é: sede perfeitos como eu sou perfeito. O Filho Eterno possui todo o caráter de divindade e os atributos de espiritualidade do Pai. O Filho é a plenitude da absolutez de Deus em personalidade e em espírito. Então, tudo que o eu sou tinha de absolutez, no que se referia à personalidade e espírito, ele colocou na pessoa do Filho Eterno. E o Filho revela essas qualidades no seu manejo pessoal, no governo espiritual no universo dos universos. Deus, em realidade, é um espírito universal. Deus é espírito, e essa natureza em espírito do Pai está focalizada e personalizada na deidade do Filho Eterno, né? Na segunda pessoa da Trindade. E como o Pai compartilha a natureza do seu espírito com o Filho, da mesma forma, o Pai, juntamente com o Filho, compartilham plena e irrestritamente o Espírito Divino com o Espírito Infinito, né, que é o agente conjunto. No amor pela verdade e na criação da beleza, o Pai e o Filho são iguais, exceto pelo fato de que o Filho parece devotar-se mais à realização da beleza exclusivamente espiritual dos valores universais. Então, tudo que é espírito está relacionado com o Filho Eterno. Quanto à bondade divina, não é possível perceber nenhuma diferença entre o Pai e o Filho. Porque o Pai, ele ama os filhos do seu universo como um pai. E o Filho Eterno vê todas as criaturas, tanto como um pai, quanto como um irmão. Já que ele é filho do Pai, né? Então, ele é nosso irmão e e além de ser nosso pai, ele também é nosso irmão. Agora vamos falar um pouquinho do ministério de amor do Pai. O Filho compartilha a justiça e a retidão da Trindade. Contudo, pela infinita personalização de amor e misericórdia do Pai, esses traços da divindade ficam atenuados. Isso significa que o Filho, o que ele é? Ele é a revelação do amor divino aos universos. Deus é amor e o Filho é misericórdia. A gente já ouviu isso bastante, né? E a gente percebe bastante isso
não só na figura do Filho Eterno, mas também na figura de Micael, né? Quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente vê que Jesus é pura misericórdia, né? Puro amor e misericórdia. Então, mas a gente também, às vezes eu me confundo um pouquinho, né? Só para deixar um pouquinho mais claro, o que significa isso? Isso significa que o filho, ele não pode amar mais que o pai, né? Mas ele pode demonstrar misericórdia às criaturas, e ele demonstra, porque ele não só ele é um criador primordial como o pai, né? Em conjunto com o pai, mas ele também é o filho eterno desse mesmo pai. E ele compartilha essa experiência de ser filho do pai, né? A experiência de filiação de todos os outros filhos do Pai universal, assim como os nossos, né? Então, é como se ele conseguisse se colocar no nosso lugar também. E é daí que vem a misericórdia dele. E a misericórdia dele, na verdade, quando o Micael vem para cá e vive a sua outorga, né, num planeta habitado, e vive a vida como um ser humano, isso amplifica, né, a misericórdia desse Micael, e por consequência, a misericórdia do Ser Supremo, né, que está aprendendo, né, que é o Deus da experiência, que está aprendendo junto, e do Filho Eterno. Isso, tudo isso vai sendo como se fosse um ímã que fosse puxando tudo isso para eles. O Filho Eterno é o grande ministrador da misericórdia a toda a criação. Então, a misericórdia é a essência do caráter espiritual do Filho. Se a gente pudesse definir em duas palavras o Filho Eterno, a gente definiria como amor e misericórdia. E os reveladores, eles falam, em algum trecho, que os mandados do Filho Eterno, quando se espalham pelos circuitos espirituais da segunda fonte centro, eles estão sempre repletos de misericórdia. Tão forte que isso é. Então, para compreender o amor do Filho Eterno, a gente deveria antes perceber a sua fonte divina, que é o Pai, que é amor. E então, contemplar o desdobramento dessa afeição infinita no amplo ministério do Espírito Infinito e das suas hostes quase ilimitadas de personalidades ministradoras, né? E o Espírito Infinito é o Deus da ação, é o que ministra tudo isso. Mais uma vez, o ministério do Filho Eterno está devotado à revelação do Deus do amor ao universo dos universos. Então, lembra? O Cristo Micael, que é um filho do Filho Eterno, quando esteve aqui em Urântia, o que ele veio revelar para a gente? Ele veio revelar que Deus é amor. Ao contrário do que diziam do que dizia a religião judaica, e diziam a tantas outras religiões, né, que apresentavam para a gente um Deus irado, que a gente deveria temer. Não, Jesus veio aqui para mostrar para a gente que o Pai é amor, que Deus é amor, né? E que o amor do Pai é a fonte real e eterna da misericórdia do Filho. Então, o Filho Eterno, quando a gente pensa, ele não está engajado, né, na tarefa de obrigar o Pai ou de persuadir o Pai a amar as suas criaturas inferiores, os seres mortais como nós, por exemplo, nem a mostrar uma misericórdia assim irrestrita e cega para aqueles que praticam o mal. Então, eu acho que seria ridículo a gente tentar visualizar o Filho Eterno lá batendo na porta do Pai Universal, pedindo para que ele mostrasse misericórdia às suas criaturas nos mundos materiais do tempo e do espaço, né? Mostrando sua misericórdia para a gente. Esse conceito se apresenta em alguns lugares, mas eles são muito rudimentares, né? Eles são muito grotescos e primitivos. Então, a gente precisa tentar compreender que todas as ministrações misericordiosas dos filhos de Deus são a revelação direta do amor do Pai. O Pai é amor universal e compaixão infinita. Então, como está escrito aqui, o amor do Pai, ele é a fonte real e eterna da misericórdia do Filho Eterno.
Deus é amor e o Filho é misericórdia. Eles falam isso a todo momento. A misericórdia é o amor aplicado, é o amor do Pai na ação, na pessoa do seu Filho eterno. O amor desse Filho universal é universal. E tal como o amor é compreendido aqui em Urântia, por exemplo, que é um planeta sexuado, se a gente fosse fazer uma analogia, a gente poderia dizer que o amor do Pai, né, o amor de Deus, é mais comparável ao amor de um pai. Enquanto que o amor do Filho eterno, ele é mais afetuoso como o amor de uma mãe. E essa comparação, ainda que seja um pouco rudimentar, serve para transmitir para a gente, né, para a nossa mente, o pensamento de que existe uma diferença. Não no conteúdo do amor divino, porque o amor divino ele é absoluto, mas na qualidade e na técnica de expressão entre o amor do Pai e o amor do Filho, né? Então, a maneira de expressar esse amor, a maneira do Pai universal, de Deus, expressar esse amor é como um pai. E a maneira do Filho, né, expressar esse amor repleto, pleno de misericórdia, é muito mais como o de uma mãe. Eles fazem essa analogia para que a gente consiga compreender essa diferença na técnica de aplicação desse amor do Pai. Agora vamos falar um pouquinho sobre os atributos do Filho Eterno. Ele tem a onipotência, a onipresença e a onisciência. Esse era um dos tópicos que eu gostaria de ter feito diferente, me perdoem, eu não consegui. Eu queria ter feito um quadro mostrando os três, eu já me comprometi com o Neemias de que eu vou refazer essa parte para ficar mais claro para a gente entender, tá bom? Mas, por enquanto, não consegui. Então, atributos do Filho Eterno. Primeiro é a onipotência. O Filho, ele é onipotente, o seu poder existe apenas no reino espiritual. O poder espiritual do Filho, ele é absoluto em relação a todas as factualidades do universo. Ele exerce um controle perfeito sobre a interassociação de todas as energias espirituais indiferenciadas e sobre toda a realidade espiritual por meio do seu controle absoluto da gravidade do espírito. Então, tudo que é espiritual acaba convergindo para o Filho Eterno. Então, todos os espíritos puros e todos os seres e todos os valores espirituais, eles são sensíveis ao infinito poder de atração do Filho primordial do paraíso, né, do Filho Eterno. Então, o Filho Eterno, ele atrai todos os espíritos puros, todos os seres e valores espirituais. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Com relação à onipresença, que é o segundo atributo do Filho Eterno. A onipresença do Filho original constitui a unidade espiritual do universo dos universos. A coesão espiritual de toda a criação repousa sobre a presença ativa em todos os lugares do Espírito Divino do Filho Eterno. E os reveladores nos dizem que quando eles percebem a presença espiritual do Pai, eles não conseguem diferenciá-la da presença espiritual do Filho Eterno. Por quê? Porque o Espírito do Pai está eternamente residente, ele mora no Espírito do Filho. O Pai deve ser espiritualmente onipresente. Isso a gente já estudou algumas aulas atrás. Mas tal onipresença parece ser inseparável das atividades espirituais do Filho Eterno em todos os lugares. O que é isso? Em todas as situações em que há a presença de pai e filho, existe a presença de natureza espiritual dual, pai e filho, que é o espírito do filho coordenado ao espírito do pai. No seu contato com a personalidade, o pai atua no circuito da personalidade. Então, no seu contato pessoal e detectável com a criação espiritual, ele aparece nos fragmentos da totalidade da deidade, e esses fragmentos do Pai têm uma função solitária, única e exclusiva.
onde e quando aparecem nos universos. Então, em todas essas situações, o espírito do Filho está coordenado com a função espiritual da presença fragmentada do Pai. O Pai, ele pode se fragmentar, o Filho não, tá? Porque o Filho é uma personalidade absoluta. Tudo que é absoluto não pode se fragmentar. Continuando. Espiritualmente, o Filho Eterno é onipresente. O Espírito do Filho Eterno está convosco e à vossa volta, mas ele não está dentro de nós, né? Ele nem é uma parte de nós como ajustador do pensamento. Então, o Espírito do Pai, que é o ajustador do pensamento, ele habita dentro de nós. O Espírito do Filho Eterno, não. Ele está à nossa volta, né? Mas ele não habita dentro de nós. Por exemplo, o Espírito da Verdade, que é o Espírito do Pai com o Micael, ele não está dentro da gente. A gente pode acessá-lo, ele está em volta da gente, a gente tem como acessá-lo, mas ele não reside dentro de nós, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a onisciência, né? Saber tudo. O Filho original é universal e espiritualmente autoconsciente. Em sabedoria, o Filho é inteiramente igual ao Pai. Nos domínios do conhecimento ou onisciência, a gente não pode distinguir entre o Pai e o Filho Eterno. A gente não pode distinguir entre a primeira fonte e a segunda fonte sempre. Por quê? Porque como o Pai, o Filho sabe tudo. Ele nunca é surpreendido por qualquer evento no universo. Ele compreende o fim desde o início, assim como o Pai, né? Isso significa que o Pai e o Filho realmente sabem o número e o paradeiro de todos os espíritos e de todos os seres espiritualizados nos universos dos universos. Não apenas o Filho sabe de todas as coisas em função do seu próprio espírito onipresente, mas da mesma forma que o Pai e o Espírito Infinito, o Filho é plenamente conhecedor da vasta informação que, por refletividade, lembra? Refletividade, provém do Ser Supremo, que sabe o tempo todo de todas as coisas que acontecem em todos os mundos nos 7 superuniversos. Então, tudo o que acontece, tanto o Pai quanto o Filho ficam sabendo de tudo. E isso, como a gente já estudou lá naquela aula do Ser Supremo, através dos espíritos de refletividade que passam todas as informações de valores, né, para o Ser Supremo e que acaba chegando ao Filho original e ao Pai Eterno. O Filho Eterno, como uma personalidade de amor, misericórdia e ministério espiritual, é plena e infinitamente igual ao Pai Universal. E, ao mesmo tempo, em todos os contatos pessoais misericordiosos e afeiçoados com seres ascendentes dos reinos mais baixos, somos nós, o Filho Eterno é tão bondoso e tão pleno de consideração, tão paciente, tão magnânimo, quanto o são os seus filhos do paraíso nos universos locais. Quem são os filhos do paraíso? Por exemplo, os Micaéis, né? Nos quais tão frequentemente eles se auto-outorgam nos mundos evolucionários do tempo. Então, os Micaéis, assim como o Filho Eterno, são bondosos, plenos de consideração, pacientes, magnânimos, cheios de amor e de misericórdia. E isso a gente pode ver com Jesus aqui em Urântia. O Filho Eterno não funciona pessoalmente nos domínios físicos, né? Quem funciona nos domínios físicos? Por exemplo, Micael. A não ser por meio do Espírito Infinito, né, também, como também não funciona no nível da ministração da mente aos seres criaturas. Então, o Filho Eterno não ministra, não interfere na mente dos seres criaturas. Essa reserva de qualificação, todavia, não limita de maneira alguma o Filho Eterno no exercício pleno e livre de todos os atributos divinos que a gente já falou, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência espiritual.
a gente está falando agora das limitações do Filho Eterno, não sei se eu havia dito isso. Então, apesar dessas reservas de qualificação, ele pode exercer plenamente os atributos divinos de onisciência, onipresença e onipotência espiritual. O Filho Eterno não penetra pessoalmente os potenciais de espíritos inerentes à infinitude do absoluto da deidade. Entretanto, à medida que esses potenciais se tornam factuais, eles passam ao domínio todo-poderoso do circuito de gravidade do Filho Eterno. A personalidade é uma dádiva exclusiva do Pai Universal. A gente já cansou de estudar isso, né? Então, quem dá a personalidade? Só quem dá a personalidade é o Pai Universal. O Filho Eterno, ele deriva a sua personalidade do Pai. O Pai, o Eu Sou, quando foi se desdobrar em Pai, Filho e Espírito, a absolutez da personalidade ele entregou para o Filho Eterno, né? Então, o Filho Eterno deriva a sua personalidade do Pai, mas ele não outorga a personalidade sem o Pai. O Filho dá origem a vastas hostes de espíritos, mas tais derivação não são personalidades. Então, quando o Filho Eterno cria a personalidade, ele faz juntamente com o Pai ou juntamente com o Espírito Infinito. Sozinho ele não consegue, né? O Filho Eterno, então, o que ele é? Um co-criador de personalidades. Mas ele não outorga personalidade a nenhum ser. E por si próprio, sozinho, ele jamais cria seres pessoais, ou seja, seres que conhecem e podem ser conhecidos, né? No entanto, essa limitação de ação não priva o Filho Eterno da capacidade de criar todo e qualquer tipo de realidades que não sejam as realidades pessoais. Outra limitação é que ele é limitado na transmissão das prerrogativas de criador. O que significa isso? O Pai, quando ele se desdobrou, né, no Filho original, ele lhe outorgou o poder e o privilégio de unir-se posteriormente ao próprio Pai, né? Então, esse Filho pode se unir ao próprio Pai em atos de criação. No ato divino, por exemplo, de produzir filhos adicionais que possuam os atributos de criação, como os Micaéis, por exemplo. Mas uma vez que esses filhos coordenados tenham sido gerados, as prerrogativas de criação não se transmitem mais. Por quê? Porque o Filho Eterno, ele transmite poderes de criação apenas à primeira personalização, ou à personalização direta. Portanto, quando o Pai e o Filho, eles se juntam para personalizar um Micael, eles realizam o seu propósito, mas o Filho Criador, ou o Filho Micael, que é trazido à existência desse modo, ele nunca é capaz de transmitir ou de delegar prerrogativas de criação às vastas ordens de seres que ele possa criar, né? Então, o Filho Eterno é limitado na transmissão dessa prerrogativa de criador, o que não é o caso do Pai, por exemplo. Outra limitação é que o Filho Eterno, como um ser infinito e exclusivamente pessoal, não pode fragmentar a sua natureza. Não pode distribuir nem outorgar porções individualizadas do seu ser a outras entidades ou pessoas, como fazem o Pai Universal e o Espírito Infinito. Mas o Filho Eterno, ele pode outorgar a si próprio como um espírito ilimitado, para banhar toda a criação. E ele o faz atraindo incessantemente para si próprio todas as personalidades e todas as realidades espirituais, já que o reino do Filho Eterno é o reino espiritual. O Filho Eterno é a representação pessoal do Pai espiritual para toda a criação. É a representação pessoal do Pai espiritual para toda a criação. O Filho é pessoal e tal personalidade divina e absoluta não pode ser desintegrada ou fragmentada. Foi aquilo que a gente acabou
de dizer no último slide, né? Embora o Filho Eterno não possa participar pessoalmente da outorga, por exemplo, dos ajustadores do pensamento, a gente tem que lembrar que ele aprovou esse plano de perfeccionamento, né, das criaturas através do livre-arbítrio, e ele prometeu cooperação interminável ao Pai universal ao projetar a outorga dos ajustadores do pensamento, e ele propôs, né, quando o Pai propôs ao Filho, façamos o homem mortal à nossa imagem e semelhança. E da mesma forma que o fragmento do Espírito do Pai, que é o ajustador do pensamento, reside dentro de nós, a presença espiritual do Filho nos envolve. Por quê? Porque o Pai e o Filho trabalham como um só para o nosso avanço espiritual. Então, lembra, a gente tem alguns ajudantes celestes, né? Se a gente puder dizer assim, porque falar ajudante celeste eu estou minimizando muito, né? O ajustador do pensamento, que é o Espírito do Pai que vive em nós, o Espírito da Verdade, por exemplo, que é o Espírito do Cristo Micael e do Pai que nos envolve, que a gente tem acesso e pode pedir, e o Espírito Santo, que é o Espírito Infinito, né? Que vem do Espírito Infinito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a mente espiritual. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisinha, por favor. Ok. Então, vamos falar sobre a mente espiritual do Filho Eterno. O Filho Eterno é espírito e tem uma mente. O homem observa os fenômenos da mente em organismos vivos, funcionando no nível subpessoal ou animal. Mas é bastante difícil para a gente entender a natureza da mente quando ela está associada aos seres supramateriais e como uma parte das personalidades que são exclusivamente espirituais, como é o caso do Filho Eterno. Então, os reveladores falam que essa espécie de mente, né, que é diretamente aliada ao espírito, não é comparável nem à mente que coordena o espírito e a matéria, nem àquela mente que está ligada apenas à matéria. Então, o que é isso, né? Vamos ver. O espírito é sempre consciente, dotado de mente e possui várias fases de identidade. Sem mente, em nenhuma fase, em fase alguma, não haveria a consciência espiritual na fraternidade dos seres espirituais. Então, sem mente, eles não conheceriam e não seriam reconhecidos, né, também. Então, o equivalente da mente, ou seja, a capacidade de conhecer e ser conhecido, é inerente da deidade. E aquelas aulas que foram dadas logo na introdução, né, que o Henrique e o Neemias deram, na introdução do módulo avançado, a gente sabe que deidade, né, o que é deidade? A deidade pode ser pessoal, pré-pessoal, suprapessoal ou impessoal. Mas a deidade nunca é desprovida de mente, ou seja, nunca deixa de ter a capacidade de, pelo menos, comunicar-se com as entidades, com seres ou com personalidades semelhantes, né? Elas têm a capacidade de conhecer e de serem conhecidas. A mente do Filho Eterno é como a do Pai, mas não se assemelha a nenhuma outra mente dos universos. E junto com a mente do Pai, ela é a ancestral das diversas e vastas mentes do Criador conjunto ou do Espírito Infinito, né? A mente do Pai e a do Filho, aquele intelecto que é o ancestral da mente absoluta do Espírito Infinito, porque primeiro o Pai se desdobrou no Filho e depois é que juntos eles fizeram o Espírito Infinito, se é que eu posso falar fizeram, não é essa a palavra. Então, a mente do Pai e do Filho é melhor compreendida pela pré-mente do ajustador do pensamento, pois embora esses fragmentos do Pai estejam inteiramente fora dos circuitos da mente, do Espírito Infinito,
eles têm alguma forma de premente, ou seja, eles conhecem, eles são conhecidos e desfrutam de um equivalente do pensamento humano. Mas ainda assim é bastante complicado para a gente conseguir compreender isso, né? O Filho Eterno, ele é completamente espiritual. E nós, os seres mortais, nós somos inteiramente, quase inteiramente materiais. Então, consequentemente, o entendimento de muito daquilo que diz respeito à personalidade do Filho Eterno, daquilo que diz respeito às esferas espirituais que circundam o paraíso e a natureza das criações impessoais do Filho do Paraíso, terão que aguardar até que a gente alcance o status de espírito, né? Porque a gente ainda não é espírito, a gente só vai se tornar espírito quando a gente se fusionar com o nosso ajustador de pensamento e continuar na nossa jornada de ascensão até o paraíso. Então, a gente só vai conseguir compreender melhor isso tudo quando a gente alcançar o status de espírito, que vem em seguida a compreensão, a completa ascensão moroncial no universo local de Nébadon. Então, quando a gente abraçar o nosso Jesus, né, o nosso Cristo Micael lá em Salvington, e continuar a nossa carreira, aí a gente vai ter uma mente mais capacitada para compreender a mente espiritual do Filho Eterno, e não só isso, para compreender o próprio Filho Eterno. Né? Tem uma parte que o livro diz, né, que os reveladores dizem que, à medida que a gente for passando pelos superuniversos, seguindo para Avona, e quando a gente começar a ser dotado com a mente do espírito, né, com discernimento espiritual, muitos desses mistérios que parecem tão difíceis e ocultos para a gente serão esclarecidos. Mas aqui, nessa mente que a gente tem material, fica um pouco difícil de compreender. E eles falam isso nesse documento quase o tempo todo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a personalidade do Filho Eterno. O Filho Eterno é aquela personalidade infinita, de cujos elos inqualificáveis de personalidade o Pai Universal escapou pela técnica da trinitarização, quando ele se desdobrou no Pai, no Filho e no Espírito. E em virtude da qual ele sempre continuou a auto-outorgar-se a si próprio em uma profusão infindável ao seu universo, sempre em expansão, de criadores e criaturas, né? Então, ele primeiro se desdobrou na Trindade e depois a Trindade também foi se desdobrando, na criação desse universo sempre em expansão de criadores e criaturas. Então, enquanto o Filho é a personalidade absoluta, Deus é a personalidade original, né? A personalidade Pai, a fonte da personalidade, o outorgador da personalidade e a causa da personalidade. Todo ser pessoal deriva a sua personalidade do Pai Universal, exatamente como o Filho original eternamente deriva a sua personalidade do Pai do Paraíso. Então, a personalidade, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que a personalidade é uma dádiva do Pai, independente se é para nós, né, seres mortais, ou se é para o Filho Eterno lá no Paraíso. A personalidade do Filho do Paraíso é absoluta e puramente espiritual. E essa personalidade absoluta é também um modelo divino e eterno, primeiro, da outorga de personalidade do Pai ao agente conjunto, que é o Espírito Infinito, e, subsequentemente, da sua outorga de personalidade às suas miríades de criaturas em todo o universo. O Filho Eterno é verdadeiramente um ministrador misericordioso. Ele é um espírito divino, um poder espiritual e uma personalidade real. O Filho é a natureza espiritual e pessoal de Deus, manifestada nos universos. Só que é impossível transmitir, eles falam, né, que é impossível que eles transmitam à nossa mente, em palavras, a beleza e a grandeza da personalidade do Filho Eterno. Eles dizem que não tem como transmitir isso para a gente.
E eles dizem também que a gente deve aguardar, né, como eu já disse lá atrás, até que a gente chegue no paraíso, para que então a gente possa conhecer, né, essa personalidade absoluta do Filho Eterno. Ou seja, eles vão dando umas pistas, mas eles acabam dizendo que a gente não consegue abarcar, não consegue conhecer, não consegue compreender toda essa beleza e absolutez do Filho Eterno. E agora, por fim, vamos falar da compreensão do Filho Eterno, que eles dizem que a gente não compreende, mas vamos lá tentar mais um pouquinho. Quanto à identidade, quanto à natureza e a outros atributos da personalidade, o Filho Eterno é plenamente equivalente ao Pai Universal. Ele é o complemento perfeito e a eterna contraparte do Pai Universal. Do mesmo modo que Deus é o Pai Universal, a gente pode dizer que o Filho é a Mãe Universal. E que todos nós, elevados ou inferiores, todos nós constituímos a sua família universal, a família universal de Deus, o Pai, e do Filho, que representa a nossa Mãe Universal. Como personalidades divinas, o Pai e o Filho Eterno são virtualmente indistinguíveis pelas ordens mais baixas de inteligência, como nós, né? Então, como personalidades divinas, a gente não consegue perceber, né? Já para as ordens de seres mais elevados, não é tão difícil que eles reconheçam o Pai e o Filho, né? Em separado. Os reveladores, eles garantem, né, que os seres que tiveram o seu nascimento lá em Avona, no universo central ou no paraíso, que esses seres, eles conseguem discernir o Pai do Filho, e eles conseguem perceber a diferença que existe entre eles, né? Eles conseguem perceber a diferença de personalidade deles separadas, funcionando lá no universo lá no paraíso e lá em Avona. Mas que a gente não consegue perceber isso. Então, enquanto pessoas, eles dizem, vós podeis conceber o Pai Universal e o Filho Eterno como indivíduos separados, pois, na verdade, eles o são. Mas na administração dos universos, eles ficam tão entrelaçados e tão interrelacionados que nem sempre é possível distinguir entre eles. Deus é o pensamento inicial e o Filho é a palavra plena de expressão. Eles falam também que em cada universo local, que quando a gente está aqui, por exemplo, em Nébadon, né, e aqui em Urântia, né, o que eles chamam de inseparabilidade, ela está personalizada no Filho Criador. E quem é o Filho Criador? O Micael. Porque o Micael representa tanto o Pai Eterno, né, o Pai Universal, quanto o Filho Eterno. E a gente consegue perceber, é como se o Pai e o Filho Eterno, o Pai Universal e o Filho Eterno, fossem o Filho Criador, né? Ele personaliza tanto o Pai Universal quanto o Filho Eterno. E é também por isso que a gente faz toda essa confusão de achar que Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Isso acontece bastante. O Filho Eterno, ele é infinito, mas ele é acessível por intermédio das pessoas dos seus filhos do paraíso e pelo ministério paciente do Espírito Infinito. Aí eles explicam lá na frente. Sem o serviço da auto-outorga dos filhos do paraíso, dos Micaéis, por exemplo, e sem a administração de amor das criaturas do Espírito Infinito, de todos os filhos do Espírito Infinito, os seres de origem material dificilmente poderiam esperar alcançar o Filho Eterno. No entanto, né, com a ajuda e o guiamento de todas essas agências celestes, nós, os mortais, aqueles que buscam a Deus, né, que são conscientes de Deus,
eu acho que certamente a gente vai alcançar o paraíso. E algum dia, né, quando a gente chegar à presença, chegar lá no paraíso, a gente vai conseguir compreender melhor compreender melhor o Espírito, o Filho Eterno, e chegar mesmo à presença dele, eu acredito. Aí eles continuam. Ainda que o Filho Eterno seja um modelo para o alcance da realização da personalidade mortal, vós achais mais fácil entender a realidade tanto do Pai quanto do Espírito, porque o Pai é o outorgador de fato da vossa personalidade humana, e o Espírito Infinito é a fonte absoluta da vossa mente mortal. Então, é o Espírito Infinito que em última análise, é o Pai, né, da nossa mente mortal. E aí, continuando para compreender, tentar compreender o Filho Eterno, eles dizem, acho que eles têm um pouquinho de peninha da gente, eles dizem que o conceito do Filho Eterno irá resplandecer na vossa mente material, nunca o conceito do Filho Eterno irá resplandecer na vossa mente material, nem na mente moroncial subsequente. Não antes de vos espiritualizar e começar a vossa ascensão de espírito. Só então, a compreensão da personalidade do Filho Eterno começará a ter uma vividez igual à do vosso conceito da personalidade do Filho Criador, originário do paraíso, o qual, em pessoa e como uma pessoa, encarnou e viveu uma vez em Urântia como um homem entre os homens. Né? Então, eles estão falando do nosso Jesus. De novo, né? Então, à medida que a gente for progredindo, quando a gente passar por Orvonton, por Avona, quando a gente deixar para trás as memórias que a gente teve, né? Tão profundas e tão marcantes do nosso Cristo, Micael, Jesus. Então, quando a gente tiver superado essa experiência material e imununcial, a gente será compensado por conceitos cada vez mais amplificados e pela compreensão cada vez mais intensificada do Filho Eterno do Paraíso, cuja realidade e proximidade sempre aumentarão à medida que a gente for progredindo como espírito na direção do paraíso, não antes disso. E aí eles falam também que, mediante a nossa experiência no universo local, o Filho Criador, cuja personalidade é compreensível pelo homem, então, Jesus, Cristo Micael, cuja personalidade é compreensível para nós, deve compensar-vos pela vossa incapacidade de aprender a total significação daquele que é mais exclusivamente espiritual e não menos pessoal, que é o Filho Eterno do Paraíso. Então, o conselheiro divino que escreveu, que foi responsável por esse documento aqui sobre o Filho Eterno, ele disse que inúmeras vezes ele esteve na presença do Filho Eterno e que ele serviu ao Filho Eterno no universo executando os mandados do Filho Eterno, né? Então ele fala, eu garanto, o Filho Eterno existe, eu estive com ele várias vezes e eu servi ao Filho Eterno infinitas vezes. E ele é pleno de amor e pleno de misericórdia. Ele é um ser como o Pai. Continuando, eles falam também que o Filho Eterno é uma personalidade grande e gloriosa. E embora esteja além dos poderes da mente mortal e material, captar de fato a personalidade desse ser infinito, ele fala assim, não duvideis, ele é uma pessoa, uma personalidade de amor e uma personalidade misericordiosa. Muito obrigada, pessoal. Era isso que eu tinha para falar do Filho Eterno. Lembrando que nada substitui a leitura do livro de Urântia. Obrigada, Sueli, parabéns. Parabéns, Sueli. Obrigada. Bacana, muito bom.
Eu espero ter conseguido passar, algumas vezes até eu me confundo um pouco, espero ter conseguido passar alguma coisa que tenha ficado. Sim. Essas últimas palavras fecham com chave de ouro, né? O depoimento do revelador, né? Não duvidem. Eu estive lá, trabalhei com ele. Né? Ele é de amor, é cheio de misericórdia. Acreditem em muito mim, bacana. né? Acreditem em mim, eu posso afirmar, ele fala, eu posso afirmar, acreditem em mim. Estive com ele, conheço ele. Legal. Muito mais é dito, né, Sueli, nesse documento sobre o Filho Eterno, você fez um resumo, né? Mas muito é mais é dito muito lá, mais, né? sim, com certeza, bastante. Por isso que eu falo, nada substitui a leitura do livro, né? É mais um resumo, uma orientação, um resumo, né, para a gente compreender. Isso. Mas é infinito. E na aula que vem, na quarta-feira que vem, é o Henrique quem vai fazer a apresentação, e ele vai falar da natureza, eu não me lembro agora o nome da aula, você lembra, Neemias? Mas é também sobre o Filho Eterno, é a natureza, ou a relação, relação do Filho Eterno com o universo. Então, eu tomei um cuidado para não entrar na aula do Henrique, né? Então, porque senão a gente ia ficar muito repetitivo. Por isso que eu tentei fazer um resumo mesmo do que eu julguei ser mais importante. Mas se eu pudesse definir o Filho Eterno, eu definiria como uma personalidade absoluta de amor e misericórdia. O Henrique, então, que vai estar a cargo, né, na próxima aula, né, Sueli? Sim, ele vai estar aqui com a gente, e ele vai falar sobre a relação do Filho Eterno com os universos. Ok. Ele não está hoje aqui contigo, né? Na verdade, assim, como a Agnes está no hospital, a filha dela está com a gente. Ok. E aí ele deu janta para ela, colocou ela para dormir, e aí enquanto eu estava fazendo a aula aqui. Vou para essas coisas. É isso aí, tem que colaborar. Muito obrigado, senhor. Obrigada. Alguma pergunta, pessoal? Transmita a Agnes quando você vê-la, que nós estamos torcendo pela a recuperação dela e orando também por ela, ok? Muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, posso? Claro, por favor. Que o Filho Eterno, né? Para a nossa compreensão aqui, é Micael de Nébado, né? A gente confunde o Filho Eterno com Micael de Nébado, né? Mas a nossa compreensão na mente aqui, ele se traduz como Micael, né? Ele não é Micael, mas a gente confunde ele com Micael. Então, ele não é Micael, então eu acho que o apóstolo Paulo escreveu que Cristo é o Filho unigênito, então Cristo não seria o Filho unigênito. O Filho Eterno é o Filho unigênito. Então, essa é a confusão. Paulo, então, ele pegou e escreveu errado, teve alguma coisa aí que não bate, entendeu? Porque essa é a interlaça. Se a nossa compreensão da mente, o Filho Eterno é Micael, seria compreensível isso que o apóstolo Paulo escreveu. Agora, se o Filho Eterno não é o Micael, mas a nossa compreensão entendeu? Eu entendi mais ou menos assim, que o Filho Eterno é o Micael, mas para que a gente, que está com a mente terrena ainda, entenda, ele se faz representar por o Micael aqui, né, neurante. Então, Micael, ele é um filho do Filho Eterno com o Pai Universal. Ele representa o Filho Eterno e o Pai Universal. Se tu quer rezar Micael como seu Deus,
Ele representa os dois, tanto faz. Então ele pode ser o filho unigênito, como o apóstolo Paulo escreveu. É o filho unigênito, né? Porque ali está dizendo que o filho eterno que é o filho unigênito do Pai, né? Sim, é o primeiro. Essa, você entendeu? Essa é a minha concepção. Eu acho que até o revelador escreve a maneira que, por exemplo, a gente vai entender esse filho eterno, né? Uhum. Que é separado. E à medida que a gente for ascendendo, Micael, né? E Quando a Paulo nossa também mente estiver mais espiritualizada. Depois, né, de Jesus. Desculpa, Helder, eu não ouvi. Não, eu disse assim que Paulo, quando ele começou a pregação dele, né, foi bem depois de Jesus, né? Ele não teve contato assim com os apóstolos diretos, como na comunidade de Jesus mesmo, seus apóstolos, né? Então ele teve uma conversão, ele foi perseguido, e ele mesmo tentava entender muitas coisas do Cristo, né? Mas ele mesmo... Paulo teve contato com os discípulos, ele não teve contato com Jesus, mas Jesus não. Ele teve um contato direto com Pedro. Alguns... Deserto, né? Tá cortando, Helder, não entendi. Ele não fazia parte daquela... Ele não era... Não fazia, não era um apóstolo. A audiência... não dá para ouvir. Você está travando, Helder. Acho que é a internet. A voz sai picada, a gente não entende. Então, com relação ao filho unigênito, mesmo que o Micael, nosso filho criador, ele seja um entre 700 mil filhos criadores, cada um deles é um criador original. Eu acho que talvez por isso que houve aquela ideia de que havia um Micael original. Mas o texto, eu até vou compartilhar com vocês aqui, o texto está no documento 7, que vai ser tratado pelo Henrique na próxima aula. Uhum. Diz assim: o Filho original e eterno. Esse Filho original e eterno é o Filho eterno. O documento 7 está falando da relação do Filho eterno com o universo. É exatamente ele, o Filho eterno. O Filho original e eterno é a primeira pessoa descendente do primeiro pensamento infinito e completo do Pai Universal. Então, assim, o primeiro pensamento de criação de personalidade que o Pai Universal teve, surge o Filho original e eterno, que é o Filho eterno que a gente está falando aqui. Mas aí vem o seguinte, cada vez que o Pai Universal e o Filho eterno, em conjunto, projetam um pensamento pessoal novo, original, idêntico, único e absoluto, nesse mesmo instante, essa ideia criativa é perfeita e finalmente personalizada no ser e na personalidade de um filho criador novo e original. Perfeito. Então, os 700 mil filhos criadores que o Pai Universal gerou junto com o Filho Eterno, cada um deles é um filho criador novo e original, porque cada um reflete um prisma diferente, né? Durante ela veio ampliar uma personalidade diferente. Entendi? O livro Durante veio ampliar o que a gente já tinha visto através da Bíblia. A Bíblia não está errada. Ele deu uma ampliação completamente, né, maravilhosa. Tornou mais claro. Mais claro pela nossa... Já estamos há 2000 anos, ficou até mais palatável para nós, né? E é por essa razão que o Filho Criador é um Filho unigênito de Deus. Original, perfeito. Não é uma cópia, não é uma réplica, não é uma cópia, ele é um Filho original. Maravilha. Agora ficou bem claro, né? Bem claro. Agora clareou sobre esse texto aí que o Nenê colocou, deu uma clareza bastante muito grande, porque poderia confundir um pouco, né? Mas
Isso denota que cada vez que ele vai se desfazendo da santidade dele, ele vai levando também consigo a personalidade, né, original, né, para o universo, para que chegue até a gente que estamos baixo, entendamos um pouco, né? O mundo espiritual, né, que é bem complexo, é por isso que essa situação se torna bem complexa para entender, porque isso acontece em um mundo totalmente inverso do nosso, espiritual. É por isso que a compreensão ficou um pouco difícil, mas deu para compreender por esse texto aí que foi colocado. Obrigado. Obrigada, Samuel. A Sandal tinha levantado a mão? Mas falou, acho que não era para mim falar. É que eu lembro de uma parte do texto lá do Jesus, em que lembra que ele entra na cidade e as pessoas chamam ele de todos os nomes. E quando um deles chama ele de Emanuel, ele responde: Emanuel é o meu irmão que está no paraíso. Então isso, para mim, marcou, porque eu também tinha essa dúvida. Se Jesus, ele é um filho, primeiro filho, e fala do primeiro filho de Deus, eu falo, como que é esses dois? Daí, quando Jesus fala que Emanuel é o irmão dele, quer dizer, aí que eu entendi. Emanuel é a segunda fonte centro. Ele é o Filho eterno, ele é o primeiro. Jesus, ele é o primeiro dos filhos. Então, ele também é unigênito, mas Emanuel é primeiro que Jesus. Então, mas Emanuel não é o Filho eterno. Não. Não. Emanuel, ele fala, Emanuel é o meu irmão no paraíso. Porque Sim, lá, Emanuel... É o irmão de Jesus, do Cristo Micael. Isso. Emanuel é irmão de Cristo Micael. Não é o irmão do Filho eterno. Não é o irmão do Filho eterno. Ele é. Cristo é filho do Filho eterno. A confusão é que tem o Filho eterno e tem Cristo, Jesus, que é o Cristo Micael. E essa é a confusão que os dois, eu associava que fosse o Filho do paraíso, o Pai, Filho e Espírito. O Filho do paraíso seria Jesus, mas não é. Quando Jesus fala que Emanuel é o seu irmão do paraíso, ele que é o Pai, Filho e Espírito, que a gente fala. Ele é o Pai, depois vem o Filho, e junto com o Filho vem o Espírito infinito, que é o Filho eterno. Essa é a trindade do paraíso. Isso é a trindade do paraíso. Mas não tem a ver com Emanuel. Não tem nada a ver com Emanuel. Nada a ver. Não. Jesus fala, Emanuel é o meu irmão do paraíso. Sim. Então, o Filho, Pai, Filho e Espírito. O Filho não é Jesus, não é Cristo. Não é. É essa confusão que eu também tinha, que Cristo não era o Filho eterno. Essa que era a confusão. Então, quando ele fala de Emanuel, que é o Filho do paraíso, Emanuel, ele cuidou do sistema enquanto Jesus estava aqui em Urântia. Mas ele é outra linha. Né? É outra personalidade. Isso, é uma outra personalidade, mas que vem do paraíso. Então, eu tinha essa confusão que como que poderia ter tanto filho eterno, Eu falava, mas não é. É tudo, Pai, Filho, Espírito, é um. Esse é o princípio. Depois disso que vem os filhos, que também são os primeiros criados do paraíso. Essa que era a confusão, porque a Bíblia ele só fala de um filho. Aí a gente entra na maior confusão. Quem é filho de quem? Quem é primeiro, quem é segundo? Essa é a confusão. A Bíblia, ela não dá uma clareza.
É um Então, Michael também. Irmão de Jesus, então, eu compreendo como se fosse Michael também. Então, mas não é. Pai, Filho e Espírito. É o Pai, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Esse é um. Acabou. Então, mas não pode confundir a Trindade do Paraíso com os filhos do Paraíso. Nós temos várias classes de filhos do Paraíso. De filhos, tem hierarquia então, assim, dos filhos. A Trindade é formada pelo Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Essas três pessoas, esse Filho Eterno, não está na classe dos filhos de Deus do Paraíso. Ele é parte da Trindade, né? Ele é eterno com Deus, com o Eu Sou. Agora, os filhos do Paraíso, aí existe uma classe enorme de seres criados tem um monte. No Paraíso. Nós temos os três principais, que são os Micaéis, os Avonais e os Dainais. Esses são os filhos de Deus do Paraíso. Depois nós temos outras classes. Nós temos anciães dos dias, que governam sobre o universo. Nós temos, não vou lembrar de cabeça, os eternos dos dias. Nós temos as perfeições dos dias, os recentes dos dias, os uniões dos dias e os fiéis dos dias. Então, o Emanuel, ele é da classe dos uniões dos dias. Então, quando alguém confundiu Jesus com o Emanuel, ele falou assim, não, o Emanuel não sou eu, o Emanuel é meu irmão, é a união dos dias do paraíso. Mas ele não é nem outro Micael, e também não é um Avonal, e não é um Dainal. Ele é uma união dos dias, o Emanuel. Da família dos dias. As ministras divinas também são filhas do paraíso, né? São filhas do Espírito Infinito, né? São geradas no paraíso, né? Sim, as ministras divinas, sim. Essa turma dos dias também é filhas do Espírito Infinito, né? A família dos dias. Família dos dias, né? Tem um monte de... Eles são descendentes da Trindade, se eu não me engano. Eles não são exclusivos da ministra divina, não. No capítulo 18, está escrito assim, as personalidades supremas da Trindade. E aí tem toda essa família aí, da família dos dias. É dos três juntos, né? Agora imagina, né? A Bíblia só fala de um filho, né? A gente confunde com tanto filho, né? Agora nós temos toda a sequência dos filhos. A Bíblia fala algumas coisas, né? Por exemplo, fala dos anciãos dos dias, né? É legal que não tenha aparecido os anciãos dos dias na Bíblia. Mas não é só Pai, Filho e Espírito e acabou. Não é. Tem mais. Então, essa confusão entra na cabeça da gente quando começa a ler o livro de Urântia. Esse tem. Eu tive, e agora que está começando agora não tem mais. A esclarecer. Isso, agora não tem mais. O livro de Urântia chegou para tirar essas dúvidas. Né, isso, tirar a dúvida e esclarecer como que é o processo do universo, de onde começa. Como que é a família divina. Né? Isso. Como que ela vem chegando até nós. Não é só inferno, terra e céu. Absurdo, né? A gente pensar que é só assim. Não é. Então, esse é ótimo para esclarecer muitas coisas. Daí vem os textos, né, que a gente tem que relembrar para falar, não, Jesus, quando esteve, ele falou isso, e a gente tem que associar. Então, o meu pensamento está errado. Então, nós vamos estudar todas essas personalidades, viu? As aulas seguintes aí, a gente vai ver todas essas classes aqui, ó. O documento 17 começa aqui, ó. Os sete espíritos supremos, depois Majeston, os espíritos refletivos. São várias classes de personalidades. Aí no 18 fala sobre as personalidades da Trindade. No 19, família dos dias. Originários da Trindade. Aí tem os instrutores da Trindade, perfeccionadores de sabedoria, como os reveladores do livro, né? Os conselheiros divinos, gestores universais. Aí depois vai para os filhos de Deus do paraíso. Aí nós temos os filhos descendentes de Deus, são os Micaéis, né? Os Avonais e os Dainais. Aí tem muitas outras classes aqui que vai falar. Não pode perder essas aulas aí, para poder separar quem são todas essas personalidades.
Helder, quer falar? Aquilo que... Eu gostaria só de falar para você a respeito do Micael original, está no 7.5.8. Li em algum lugar. Ali. Ouviu? Ouvi, 7.5.8. Vamos ler, estou com ele aberto aqui. Isso, por favor. Não importando a nossa dificuldade para compreender as auto-outorgas da segunda pessoa da deidade. Quem é a segunda pessoa da deidade? Filho eterno. Filho eterno. É exatamente o que a Sueli falou hoje. Então, aqui, ó, não importando a nossa dificuldade para compreender as auto-outorgas do Filho eterno, nós compreendemos a auto-outorga diavona de um filho do Filho eterno, que literalmente passou pelos circuitos do universo central e que factualmente compartilhou aquelas experiências que constituem a preparação de um ser ascendente para alcançar a deidade. Esse foi o Micael original, o Filho Criador primogênito, e ele passou pelas experiências de vida dos peregrinos ascendentes pessoalmente, de circuito em circuito, permanecendo por um estágio em cada ciclo. Junto com eles, nos dias de Gran Fanda, o primeiro de todos os mortais a alcançar a Alva. Era isso que eu tinha lembrado. É isso aí. Isso era o que eu realmente não lembrava e que está aí, aprovado. Uhum. E, além de todas essas coisas, esse Micael original revelou, ele transformou a auto-outorga transcendente do filho materno original em uma realidade para as criaturas de Avona. E tão real que para todo sempre, cada peregrino do tempo que trabalha na aventura de percorrer o circuito de Avona é alentado e fortalecido pelo conhecimento eterno, conhecimento certo de que o Filho eterno de Deus, por 7 vezes, abdicou do poder e da glória do paraíso para participar das experiências dos peregrinos do tempo e espaço, nos 7 circuitos do alcançar progressivo da meta, que é a Avona. Realmente, ele diz que é o filho do Filho eterno, então não é o Filho eterno. Né? É o filho do Filho eterno, que é o primeiro Micael. Agora Micael original. Esse texto, hein? Nós vamos ver a aula que vem, né? A aula que vem o Henrique vai estar falando disso. Vai estar falando. Já estamos avançando, né? A aula do Henrique. Por isso que é complicado, é avançado esse negócio. É avançado, Mas é interessante que o livro de Urante, ele veio dar uma nova revelação para nós. Quer dizer, olha, vocês conheciam Pai, Filho e Espírito, né? Mas os nomes é Pai Universal, Filho Eterno. Filho Eterno, Espírito Infinito. Isso. Agora, o que traz uma certa questão, assim, é quando a igreja diz, e que nós aprendemos, que é filho unigênito de Deus. Filho unigênito quer dizer filho único. Único, Mas aqui eu entendo assim, de acordo com o que você explicou, né? Ele é único, mas os outros filhos também são únicos porque têm as suas próprias características, né? Quer dizer, ele é filho único de Deus dentro da Trindade. Mas entre o Pai e o Filho Eterno, daí veio essa revelação, que nós temos os filhos criadores, né? Isso, é isso, né? Daí, essa revelação é que não existia. Não existia. A gente achava que Jesus era o filho eterno. Da segunda pessoa da Quer Trindade. dizer, que ainda se acredita assim, né? Mas o livro de Urante veio nos dizer que é o Filho Eterno e que Jesus é o filho do Filho Eterno e do o Pai do Paraíso. É um dos 700 mil, né? É um dos 700 mil. Criadores. Mas eles são, que nem você leu lá, eles são eu sempre esqueço essa palavra, derivação, né? Derivados, parece. Derivados, Derivação. O Filho Eterno é uma derivação, do Depois Pai alguém universal. colocou ali, acho que foi o Milton que colocou aqui,
como que essa criação é original. Parece assim, quando eles estão naquele... cada um é diferente do outro, tem as suas características, e tem, né? Que a gente vai estudar na sequência, né? É isso mesmo. Eu acho que é o seguinte, Lilian, uma confusão que a gente faz o Filho Eterno é o primogênito, né? E os outros todos são únicos de alguma forma, como Neemias colocou, eles foram criados, cada um de né, única, foram 700 mil, né? Mas cada um deles é unigênito, né? Porque ele é o único na sua forma de ser, ele é espontâneo, ele que decide, ele que se autogere, né? Então, eu acho que os reveladores foram muito queridos em colocar isso, né? Até porque talvez essa era a discussão na Bíblia, diz, não, ele é unigênito, é único, né? E de fato né? Só não é o primogênito, né? O primogênito é o Filho Eterno. É que unigênito, a tradução do termo significa único gerado, filho único. Filho único de dois pais, do casal. Único. Então, eu acho que o termo não é feliz, eu acho. Os escritores bíblicos viraram muita cabeça da humanidade, principalmente a cristandade, né? Ainda bem que chegou o livro de Urântia para tirar essas dúvidas, né? Que pululavam a mente, né? Da cristandade, da humanidade em geral, né? Cristãos e judeus, né? Então, chegou aí para esclarecer muitas dúvidas, né? E tirar muitos equívocos, né? Não, a gente precisa dar uma olhada no texto original, porque 3 parágrafos atrás daquele que a gente leu, tem um outro texto que já diz diferente. Diz assim: há muitíssimo tempo atrás, o Filho Eterno auto-otorgou-se em cada um dos circuitos da criação central para esclarecimento e avanço de todos os habitantes e peregrinos de Avona, incluindo os peregrinos ascendentes do templo. Em nenhuma dessas 7 auto-outorgas ele funcionou, seja como ascendente, seja como ser de Avona. Ele existiu como ele próprio. A sua experiência foi única, não foi nem como um humano ou outro peregrino, mas foi associativa, de algum modo, no sentido suprapessoal. Então, assim, aqui já diz que foi o Filho Eterno. Eu preciso dar uma olhada no original e ver o que está acontecendo com esses textos aí. Porque aqui está falando que foi o Filho Eterno, aqui embaixo está dizendo que foi através... Micael original. Filho Eterno, o Micael original. Aqui embaixo é Micael original. Eu vou dar uma pesquisada depois no original e aí a gente conversa no grupo. Tem que ver com o Sabino e elas devem saber também, né? Quando eu li a primeira vez... De qualquer forma, o Henrique vai falar sobre isso a semana que vem. Amanhã... amanhã não, né? Próxima quarta. Quarta-feira que vem, Quer falar, Lilian? Não, tem que ver no original daí. Eu ia ver no original, mas depois eu vejo. Tá bom. Tá bom, pessoal. Grande abraço a todos, viu? Boa noite. Muito obrigada. Boa semana para todo mundo. Obrigada, igualmente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada.